Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus, espero que sim. Bem, nós estamos aqui para gravar mais um vídeo e darmos aí sequência a essa pauta, né, que nós temos desenvolvido sobre a volta de Jesus. Nós colocamos esse propósito de gravar esses vídeos, né? Muitos deles são gravados ali na Serra do Vulcão, né? Ali na Serra do Vulcão, onde eu costumo sempre subir para fazer minha caminhada de fé, minhas trilhas e fazer as minhas gravações. E isso nasceu não da minha vontade, nasceu de uma vontade de Deus, que eu viesse assumir o meu chamado, assumir a unção, o chamado que Deus me deu e falar daquilo que eu creio e desse grande evento que vai acontecer. A volta de Jesus, né, não é uma historinha, não é um conto, é uma realidade que vai acontecer. E aqui no livro de Mateus, capítulo 24, no versículo 3, diz assim: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, e lhes pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então aqui, no Monte das Oliveiras, quando os discípulos interrogaram Jesus, quando queria, como seria, o que iria se suceder, qual sinal haveria da vinda dele, o Senhor Jesus aqui, ele anunciou algumas coisas que aconteceriam, né, que iriam dar como sinal ou sinais da sua vinda. Claro que isso aqui, o Senhor Jesus relatou aos seus discípulos alguns 1000 anos atrás, não é verdade? Alguns anos atrás, né? Alguns 1000 anos atrás. E, na verdade, o meu amigo, embora isso tenha acontecido, Jesus tinha dito há alguns 1000 anos atrás, não quer dizer que essa palavra tenha perdido a validade. Porque um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Ele está falando aqui do princípio das dores. Ele não está falando aqui que ainda vai ser o fim. Ele está falando aqui do que vai acontecer, né? O que vai anteceder, quais são os sinais que acontecerão. Então ele dá o nome de princípio das dores, né? Se levantará muitos dizendo que é Cristo,
ouvireis falar de guerra e rumores de guerra, né? Nação se levantará contra nação, por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Então é uma série de situações que, quando nós olhamos para os nossos dias atuais, para quando nós olhamos, né, hoje nós temos uma visão universal, a internet, os meios de comunicação, as redes sociais, esse crescimento da tecnologia nos dá condições de nós saber o que se passa pelo mundo. O que está acontecendo? Teve um tsunami, teve um terremoto, teve uma guerra, nós conseguimos captar, nós conseguimos tomar conhecimento. Tem até vídeos, né, via satélite, que nos faz tomar o conhecimento, que não era como no passado, que nós não tínhamos acesso muitas das vezes à notícia de outro município, né? Nós não sabíamos o que acontecia em outro município. Mas muitas coisas hoje nós temos conhecimento e podemos ver que já está acontecendo pelo mundo afora o que o Senhor Jesus diz. E esse evangelho, ele fala lá no versículo 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Todos tomarão conhecimento do evangelho. Todos tomarão conhecimento que Jesus veio ao mundo para salvar o pecador do seu pecado. Começou a chover, tá vendo? Se eu tivesse subido pro monte, tá vendo? Lá tá ficando todo cheio de nuvem. Eu ia pegar essa chuva aí. Então, esse evangelho tem que chegar a todos. Todos têm que tomar conhecimento de que Jesus veio ao mundo para salvar o pecador do pecado. O pecado não herda a vida eterna. Tanto que aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele é lavado dos seus pecados. Razão porque ele é levado ao batismo nas águas. Por que a criança não é batizada nas águas? Que pecado tem uma criança? Uma recém-nascida, ela pecou. Ela não tem pecado, então ela não tem como ser batizada, porque o batismo é o sepultamento da velha criatura. É o sepultamento. Ali está sendo sepultada uma velha criatura. Aquela criatura de pecado está morrendo ali naquelas águas e vai nascer dali uma nova criatura que vai ser formatada pelo Espírito Santo. Mas quando a pessoa toma a decisão de se batizar nas águas, eu acredito que assim deveria ser, é porque ela o quê? Porque ela está arrependida daquela vida de pecado. Ela está arrependida daquela vida que ela levava longe de Jesus. Quando ela tomou conhecimento da palavra de Deus e ela se conscientizou de que a vida dela está fora dos mandamentos de Deus, que a vida dela não está de acordo com a palavra de Deus e ela quer a salvação dela, então o que ela faz? Ela se converte, ela vira as costas para esse mundo. E ela passa a ser uma seguidora de Jesus Cristo. E o Espírito Santo vai formatando ela, de maneira que ela vai tomando aquela característica de um servo de Deus. Ela vai mudando. Aquela velha criatura morreu, agora ela vai se transformando numa nova criatura. O jeito dela ser muda. Eu estou falando para você da forma que deveria ser segundo a Bíblia. Eu sei que você pode falar assim, poxa, mas olha, isso aí não é o que eu vejo de muita gente não. E concordo com você. Mas muita gente estão dentro da igreja apenas como turista. Apenas como turista. Pessoas que vão lá apenas para fazer um passeio, não tem nada para fazer em casa, às vezes vai lá, ou vai de acompanhante, ou vai porque se sente bem, mas não vai com o compromisso de se entregar a Jesus. De se entregar a Jesus. Então, meus amigos, é necessário que as pessoas venham prestar atenção para esse tema de que Jesus voltará. Ele voltará.
Se nós pegarmos o capítulo 24 e nós lermos depois que ele fala aqui do princípio das dores, nós vemos ele falando sobre a grande tribulação, depois lá vem a vinda do Filho do Homem. Eu quero só ler esse pedacinho aqui, do capítulo 24, versículo 24 em diante. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito, porque, portanto, se disserdes, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, todos vão ver Jesus. Todos os olhos verão Jesus. E aí ele diz aqui, a vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele vai vir para quê? Para poder recolher para ele, para poder arrebatar para ele os seus servos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram, mas sendo fiéis a Deus, eles vão ressuscitar. E nós, os vivos, juntamente com eles, seremos transformados. Nós, os vivos, seremos transformados num corpo celestial e subiremos para morar eternamente com ele. Oh, aleluia! É isso que eu espero. Então, meu irmão, aonde você quer passar a sua vida eterna? Aqui neste mundo, no fogo ou no reino dos céus? Tá certo? No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí, tá certo? Para não alongar muito o nosso vídeo. Que Deus abençoe a todos. Um abraço.